Bem-vindo à série As Chaves do Reino. Este é o episódio número 16, intitulado Que impede que eu seja batizado? Vimos no último episódio que o batismo por imersão na água, como está descrito no Novo Testamento, é um ato de profundo simbolismo, significando a identificação pública com o Senhor Jesus Cristo, na morte, no sepultamento e na ressurreição. Também procurei tornar claro que, para os cristãos primitivos, do tempo dos apóstolos, cada pessoa que manifestava fé em Cristo dava testemunho da sua conversão por um único meio, sendo batizado. Assumia assim perante Deus e os homens que Jesus Cristo era o Salvador e Senhor da sua vida. Este gesto, em tempos de perseguição, podia custar muito caro ao novo crente, incluindo a prisão e a morte. Mas era a única forma de confirmar a sua fé como sendo real e genuína. E ao ser batizado, o discípulo era agregado à Igreja e passava a fazer parte da comunidade dos cristãos. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Como tenho repetido, Pedro pregou pela primeira vez a uma multidão de judeus e abriu-lhes a porta do reino com 3 orientações. Arrependam-se, sejam batizados e recebam o Espírito Santo. É como se fossem 3 chaves que abriram a porta da salvação para aqueles homens e mulheres em Jerusalém. Qual a reação dos ouvintes de Pedro? Vamos ler em Atos 2,41. Citação. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou, numa outra tradução, muitos aceitaram as palavras de Pedro e foram batizados. Só naquele dia juntaram-se aos crentes cerca de 3.000 pessoas. Isto é, logo naquele mesmo dia, 3.000 pessoas foram batizadas. Não é espantoso? Algumas semanas antes, diante de Pilatos, muitos daqueles que estavam ali com Pedro tinham gritado, crucifica-o. Mas agora Deus tinha aberto os olhos deles. E de repente entenderam a gravidade do que tinham feito e arrependeram-se, passando a crer em Jesus como Messias. Mas isso não bastava. Agora Pedro dizia que deviam provar publicamente o seu arrependimento e fé, descendo às águas do batismo. Uma coisa, o arrependimento, levou à outra, o batismo. Não é possível separar uma da outra. Mas isto não aconteceu só naquele dia. Há no livro de Atos, o livro que narra o nascimento e primeiros anos de existência da Igreja, muitas outras referências ao batismo. Vamos ver uma delas, a história da conversão de um etíope, um eunuco, um homem de grande responsabilidade pública na Etiópia. Encontramos a história da conversão deste etíope no capítulo 8 de Atos. Aconselho-te a que leias este episódio, que é muito interessante. Mas o que queremos salientar é que um cristão, chamado Filipe, abordou este etíope, que era eunuco, num caminho no deserto e teve a oportunidade de lhe explicar quem é Jesus. O homem entendeu rapidamente e creu em Jesus. E então lemos o que sucedeu em Atos 8, 36 a 38. Citação. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Fim de citação. Repara na naturalidade e simplicidade do que aconteceu. Ele creu e foi imediatamente batizado na água. A única preocupação de Filipe era saber se ele cria de todo o coração. Quando verificou que o homem se tinha de facto convertido, não teve qualquer hesitação. Batizou. E aquele homem partiu de regresso à Etiópia e teve a certeza que o Evangelho entrou naquele país por intermédio dele, porque ele tinha se tornado um verdadeiro discípulo de Jesus. Hoje as pessoas encaram o batismo de formas muito diferentes da original. Isso faz com que o batismo perca o seu verdadeiro sentido. Para muitos, especialmente para os religiosos tradicionais,
o batismo é realizado em criança, o que contradiz a essência do que o batismo é, uma confirmação de fé para aquele que se arrependeu. Pergunto, como pode um recém-nascido arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus como Salvador e Senhor? Não faz sentido. O batismo é para quem tem consciência do seu pecado, para quem decide mudar de mente e entrar no caminho da vida, que é Jesus. Um bebê, obviamente, não pode fazer isto. Outros acham que a água do batismo é que salva. Não, como dissemos no episódio anterior, o batismo é um ato exterior que confirma, que testemunha, uma fé que é interior. Não é a água do batismo que salva, mas a fé em Jesus. Não havendo arrependimento e fé, o batismo é inútil. Mas então, se o que salva é a fé, por que é que o batismo é tão importante? Não basta a fé? A resposta é: porque Jesus mandou que assim fosse e porque é um sinal de identificação pública com Ele. Isto para o Senhor é muito importante, porque Jesus disse, citação, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32 e 33. Podemos colocar a pergunta ao contrário. Se uma pessoa diz que crê em Jesus, mas recusa ser batizado, será que se converteu mesmo a Cristo? Ou será que tem vergonha de confessar a sua fé? Por que será que não quer identificar-se com Jesus na sua morte, sepultamento e ressurreição? Porque essa hesitação em obedecer a algo que o próprio Jesus mandou que fosse feito. Pelo contrário, quando temos um encontro com o Cristo vivo, aquele que morreu para perdoar os nossos pecados, há uma transformação interior tão profunda, uma gratidão tão grande, que o nosso desejo é dizer a todo mundo: venham, vejam como Jesus mudou a minha vida. Deixei a minha vida velha e agora comecei a viver de novo. Façam como eu, creiam em Jesus e sigam-me. Por isso, querido amigo, se já crês em Jesus e queres segui-lo, não hesites. Prepara-te para logo possível seres batizado. Que impede que sejas batizado? Como Filipe disse àquele etíope, é lícito se crês de todo o coração. Vamos orar. Senhor Deus, eu estou desejoso de descer às águas do batismo e assim testemunhar da minha fé. Prepara-me, Senhor, para que eu possa obedecer à Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém.